queridos irmãos, uma alegria nos cumprimentos do amado Senhor. Amém. Satisfação muito grande poder estar aqui convosco pela primeira vez aqui na Assembleia de Deus. São vida e paz. Já temos tido notícias do que Deus tem feito aqui neste lugar. Glória a Deus. Hoje, com a internet, né? A gente fica atualizado com o que Deus tem feito nos diversos cantos dessa nação e do mundo. E eu louvo a Deus por esta igreja, por esta obra, por rever aqui o meu amigo, companheiro, pastor Jacimar, nosso amigo de infância. Então, ainda hoje o pastor Saulo nos mostrou uma foto que a gente tirou lá na varanda da casa dele, brincando de vareta, catando aquelas varetinhas. Eu com 7 anos, Jacimar com 10, meus outros irmãos também ainda pequenos, 30 anos atrás, quando nós morávamos aqui na Cidade Alegre. E é um prazer rever os nossos amados, queridos irmãos. Feliz por ver aqui uma Graça. Graça me ajudou a cuidar de mim algumas vezes, né, meu Graça? Uma alegria para nós vê-la aqui conosco e revê-la nessa noite. Amém? Meus irmãos, nós estamos aqui para iniciar um trabalho muito importante. Eu gostaria que você ficasse cada dia dessas ministrações atento ao que Deus falará ao seu coração, porque nós vamos tratar de batalha espiritual. Nós vamos tratar de batalha espiritual sobre as questões financeiras. Todos nós queremos prosperar, sim ou não? Quem quer uma vida de prosperidade? Não confunda a prosperidade com riqueza. Vida de prosperidade é uma vida digna. É uma vida de dignidade, não de riqueza. Não estou falando aqui na questão de se tornar rico. Nós não podemos pregar um evangelho mentiroso que você vai aceitar Jesus, você vai se comprometer com Cristo e você vai se tornar rico. Nós estamos falando de prosperidade. Você dá um exemplo para vocês. Eu tenho lá na nossa igreja uma irmã de 89 anos, irmã Francisca, pioneira da Assembleia de Deus ali em João Leite. Ela conheceu todos os pastores que passaram lá, foram 16 pastores presidentes, 16 comigo, 50 anos de história de igreja. A irmã Francisca é uma senhora que tem uma renda de um salário mínimo. Um salário mínimo. Quando nós temos campanha para alimentação, ela é a primeira. Quando fazemos alguns votos de desafios financeiros, ela é a primeira. Em janeiro, final de janeiro, nós iniciamos uma campanha para adquirirmos uma Kombi 0 km para a igreja. No final do ano passado, furtaram a nossa Kombi e não conseguimos reaver. A Kombi foi levada embora, o marido levado, e ficamos sem um carro para atender a obra. Aí levantamos uma campanha com o propósito de nós adquirirmos esse mês. E graças a Deus conseguimos a Kombi já instalar para agora no ano. Compramos uma Kombi 0 km para atender o campo. A irmã Francisca foi a primeira a pegar o voto, a oferta de R$300, dividido em 3 vezes, carnê. Ela não falhou um dia. Você chega à casa da irmã Francisca, você não entende como uma senhora com um salário mínimo vai dar oferta de R$100, vai dar oferta de R$300, vai contribuir, leva a cesta básica para a igreja, de vez em quando manda queijo lá para casa, que ela gosta de honrar os seus pastores. Não é só o pastor Leão, não, todos os pastores de João Negro que passaram lá, ela sempre honrou, dava queijo, aquela coisa toda, e você não entende. O dia que a gente chega na casa do irmão Francisco, a geladeira está cheia, não falta carne, não falta suco, não falta refrigerante, não falta fruto. Ela viaja, é uma mulher próspera, não deve a ninguém, não paga juros no banco, não deve financeira, e ainda os filhos que trabalham pegam emprestado com ela.
Isso é o que? Prosperidade. Somente Deus pode fazer isso. Somente o Senhor pode realizar isso. E quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de algo que Deus projetou, que Deus preparou para os seus filhos. Prosperidade é um direito de cada crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Todas as vitórias que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Nós temos direito, é nossa herança. Nós temos condições de nos apropriar, desde que nós venhamos observar os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Diga comigo, não há prosperidade, sem causa. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Vamos, por exemplo, para você ser salvo, qual o princípio que Deus estabeleceu? Crer no Senhor Jesus. O que acontece? Será salvo. O princípio da salvação, de receber a salvação, é a fé que você deposita na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é aquela fé para receber milagre. Há uma diferença de fé para milagre. Até quem não é crente possui. Você vai ter pessoas não crentes que vão vir aqui na igreja, vai ouvir uma palavra vitoriosa, vai ouvir uma palavra de milagre, e naquele momento ele crê que ele pode ser curado, ele vai sair daqui curado, e às vezes tem a salvação, porque a fé para milagre até o ímpio possui. Nem todos que foram curados por Jesus no seu ministério aqui na terra foram salvos. Nem todos que foram curados por Jesus se tornaram discípulos dele. A maior fé que o cego Bartimeu manifestou não foi a fé que ele revelou para ser curado. A fé para ser curado, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para tudo, atende o cego. O cego é levado, é conduzido até Jesus. O que você quer que eu te faça? Ele diz o quê? Quem é? Que eu vejo, que eu torne a ver. Jesus fala o que com ele? Vê, a tua fé te salvou, foi curado. Fé para milagre, fé para receber cura, fé para receber visão. Mas essa não foi a maior fé dele. A maior fé dele foi aquela que depois que Jesus cura ele tem todo o direito de ir embora. Vai embora para casa, vai, está livre. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus lhe cura, ele manifesta a fé verdadeira. Qual? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Essa é a fé verdadeira, a fé salvífica, a fé que traz salvação para você. Crer no Senhor Jesus, será salvo. Princípio de salvação. Aí eu quero ser curado. Qual é o princípio? Confiança no poder do nome de Jesus. Ele diz: em meu nome vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, e a prosperidade? A prosperidade vem quando eu jejuo? Não. Jejum não é para prosperar. O jejum significa dizer que você está abrindo mão dos manjares dessa vida para poder alimentar-se de Deus. Jejum significa que você está com fome de Deus. A prosperidade vem, pastor, quando eu dobro os joelhos para orar? Não. Oração não é para prosperar. Tem muita gente que usa oração com motivação errada. A realidade é que a maioria das nossas orações são orações egoístas. Como assim, pastor? As nossas orações são motivadas geralmente por nossas necessidades. E o princípio maior da oração é estabelecer relacionamento com Deus. Oração é para estreitar comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E Jesus exemplifica
significa isso? Que quando você for orar, você tem que fazer o quê? Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, fala em secreto com teu pai, e teu pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Observa bem, vou te fazer uma pergunta. Você vê que a oração se refere à nossa intimidade com Deus, não é ferramenta só as nossas orações, na maioria das vezes é: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, resolve esse problema, resolve essa causa, Deus, olha essa conta, olha essa dívida, Senhor, olha o que falaram de mim, o que fizeram de mim, abençoa isso, abençoa aquilo. A nossa oração geralmente se resume a isso. E a oração nós temos que entender que ela é mais do que isso, ela é diálogo com Deus. É você se tornar íntimo de Deus, é você conhecer mais o Senhor. E quando se fala de quarto, de aposento, se fala de um lugar de intimidade. Eu te pergunto, é qualquer pessoa que entra no seu quarto? É qualquer pessoa que tem o direito de entrar no teu quarto e fechar a porta com você? Qualquer pessoa entra lá e fecha a porta contigo? Quem entra no teu quarto? Quem é que entra lá? Somente aqueles que desfrutam e gozam da tua intimidade. A oração é para que você se torne mais íntimo de Deus. E geralmente a oração verdadeira nós não fazemos no templo. A nossa oração verdadeira não é manifestada aqui. Aqui é a oração congregacional. É aquela que todo mundo é espiritual. É ou não é? Aqui todo mundo é crente, espiritual. Todo mundo faz mistério, faz careta na hora da adoração, né? Aquela coisa toda, e tal, e pula, dança. Eu quero é Deus, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Mas aqui nós não oramos a oração sincera, como tem que ser. Vou te explicar o porquê. Primeiro, você não ora com liberdade quando tem alguém do teu lado. Você não consegue orar com liberdade quando tem alguém do teu lado. Você tem coragem de dobrar o seu joelho e falar com Deus os seus pecados quando alguém está ouvindo? Senhor, estou passando esse processo de internação, Senhor. Primeiro você tem preocupação que alguém ouvir a sua oração, jogar o seu nome no ventilador. É ou não é? Quando se fala de tentação, para alguns, falou em tentação, o cara já está no pecado. Está orando, Senhor, eu estou mostrando para... Rapaz, aquele irmão está orando, falando que tem tentação, ele está no pecado. Você não tem liberdade. Então, geralmente, quando a gente está congregacionalmente, a gente fala, então vamos orar uns pelos outros aqui. Você quer ver um exemplo de oração? Vamos aqui, 4 obreiros aqui comigo. Vem cá, faz favor. Isso aqui é seminário. O seminário é diferente de pregação. A gente está ensinando. O seminário é para ensino. Nós vamos orar em grupo. Você já orou em grupo? Você sabe qual é a sensação de orar em grupo? A gente fala e não fala nada. A gente vai e ora. A gente começa aqui, começa a levantar a voz de oração, fazendo os carinhos e juntando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, e Deus. Os outros que estão aqui juntos, voltados, ficam assim. Sim, Jesus. Amém. É verdade, Jesus. É, fala, Deus. Não é dessa forma? Um gritou, e o outro falou. É, sim, amém. Ninguém falou mais nada. Então essa oração, ela é válida para quê? Para comunhão. É importante para quê? Para motivação uns dos outros. Mas aquela para estreitar o seu relacionamento com Deus, aquela que levará você conhecer o Senhor como você precisa a cada dia, porque não é um conhecimento estático ou um conhecimento instantâneo, mas é um conhecimento progressivo. Cada vez que você se aproxima mais de Deus, mais Ele tem para te dar, mais Ele tem para te surpreender, se revelar a você, e você deixar de conhecer Deus apenas como uma palavra, mas
como uma pessoa viva e real, como seu amigo. Isso só acontece quando você está dentro do teu quarto, porque dentro do teu quarto revela quem é você de verdade. Onde que aparece a meia furada? Responda. É onde? Quarto. Onde que sai a maquiagem? Onde que tira a maquiagem? Que aparece as manchas que tem que aparecer no rosto, no quarto. Onde que saem os macaquinhos que escondem as gordurinhas? Solta aí, lá vai revelar quem é você de verdade. E relacionamento com Deus só acontece quando nós realmente temos coragem de dobrar o joelho, se prostrar diante dele e mostrar para ele quem nós somos de verdade. Aqui estou eu, Senhor. Deus não quer saber o que você faz. Deus quer saber quem é você. Qual foi a pergunta de Deus para Jacó quando ele foi para o quarto de intimidade? Quem é você? Qual é o teu nome? Fala. Aí lá nós vamos revelar quem nós somos de verdade. E o interessante é que quando nós nos aproximamos dele e revelamos quem nós somos, nós vamos descobrir algo muito lindo em Deus. Nós vamos descobrir que Deus não quer que nós conheçamos ele como Deus. Vou te falar, talvez você nunca ouviu isso, mas eu gostaria que você repetisse, porque você já vai entender o que eu vou te falar isso. Deus não quer que eu conheça ele como Deus. Você sabe por quê? Que se você conhecer Deus como Deus, vai ter um distanciamento de você com ele. Geralmente quando você se dirige a Deus como Deus, você grita por ele. Deus! Qual a sensação que você tem quando você grita assim? Deus! Ele está lá em cima, sentado no alto, no trono, e eu estou aqui embaixo. Distanciamento. Quando você fecha a porta do teu quarto e começa a conversar com Deus, se relacionar com ele, você não vai vê-lo mais como Deus, você vai ver ele como ele realmente quer que você o veja. Você vai entender que ele não é apenas Deus, ele é Pai. Aleluia! Ele é teu Pai. E é por isso que quando Jesus vai ensinar a orar, ele não ensina você a gritar: Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que está sentado entre os querubins. Jesus não nos ensinou a orar dessa maneira. Ele falou: quando vocês forem orar, feche a porta do teu quarto, ora a teu. Ele não falou a teu Deus, a teu Pai. E o teu Pai que ouve você em secreto te recompensa publicamente. E quando você for orar, orareis assim: Pai nosso. Que coisa linda isso. Aleluia. Aleluia. Porque quando você se aproxima de Deus e vê ele como Deus, você erra e você acha que não tem perdão. Deus vai pesar a mão. Nós somos massacrados através dos anos. Deus vai pesar a mão. Deus vai te matar. Deus vai tocar no que você mais ama. Porque se você não fizer a obra de Deus, Deus vai matar o que você mais ama. Isso é heresia. Primeiro que Deus não quer ninguém forçado ou obrigado com ele. Todo relacionamento forçado não é saudável. Deus quer um relacionamento voluntário, um relacionamento espontâneo. Aleluia. Aleluia. Deus não quer boneco, Deus não quer robô, Deus quer filhos. E Deus nos se relaciona conosco como filhos. Ele é Pai, nós somos filhos. E como filho, Ele nunca abre mão de nós. Ele não quer que nós vivamos uma vida carregada de culpa, de medo, de temor, de receio, de se aproximar dele. A Bíblia, quando fala que nós devemos se aproximar dele, diz o seguinte: que tenhamos ousadia
Quem aqui já decepcionou Deus? Levanta a mão, eu já. Você decepcionou Deus hoje? Decepcionou. Quem pecou hoje? Pecado é o que para Deus? É agrado? Quando a gente peca, está agradando? Porque se você desagradou Ele, porque você pecou e a gente peca todo dia, a gente peca por quê? Porque somos pecadores. Não pecamos. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Arrependidos de verdade, mas somos pecadores. Debaixo da graça, mas somos pecadores. Então todos os dias nós vamos decepcionar Ele. Todos os dias nós vamos de uma forma ou outra entristecê-lo. Mas e por que Ele não desiste de nós? Porque nós somos seus filhos. Quem tem filhos aqui? Seu filho já te fez arte? Já fez arte? Quem deixou de amar o seu filho? Quem fechou a casa, a porta da casa para ele? Filho. Deus não desiste. Deus não desiste de nós. Bate uma frente e diga comigo: Deus não desiste de mim. Eu sou filho. Ele é meu Pai. Quem pode adorar Ele nessa noite? Levante as suas mãos e glorifica o seu nome. Se você pode, aplauda Ele, glorifica Ele. Aleluia. Então, se Ele é o nosso Pai, se Ele se relaciona conosco como pais e filhos, eu sou pai de 3 filhos, cada um com as suas características. E nós amamos os filhos intensamente. O que eu faço pensando neles. Eu tenho pensamentos bons sobre eles, eu tenho sonhos para a vida deles. Eu vivo com as conquistas deles, e o que eu puder fazer para que eles possam crescer, eu faço. Aí Jesus fala: se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Agora, quando que um filho facilita o trabalho do pai? Quando ele obedece. O princípio da honra do pai para o filho chama-se obediência. O princípio da prosperidade, porque a prosperidade não vem sem causa, é a obediência. Vamos ler então agora a palavra de Deus. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Vou pegar esse versículo como base nessa noite. Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2. Eu quero crer que nesses 3 dias Deus vai provocar mudanças na sua vida. Você vai receber revelações da palavra que vai mudar a tua vida de uma forma impactante. Que Deus vai fazer através de você. Vai impactar a sua família, vai impactar a sua cidade, a sua rua, o seu estado, essa nação. Você tem que crer nisso. Você precisa crer nisso. Aleluia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Observa que o texto deixa bem claro que as bênçãos nos alcançarão. O grande problema nosso foi que nós estamos invertendo. Nós estamos correndo atrás das bênçãos. E o correto é que as bênçãos venham até a nós. Elas cheguem até nós. E quando que a bênção virá até nós? Quando nós observarmos os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra.
Então nós vamos aqui nessa noite começar a aprender como podemos alcançar a libertação financeira. Muitos desconhecem que na Bíblia, que é a palavra de Deus, está a receita para se obter uma vida em liberdade, em todas as áreas, inclusive a área financeira. Diga comigo, eu posso ser livre em todas as áreas, inclusive na vida financeira. Você já reparou que nós não temos dificuldade de falar de cura de enfermidade? Nós não temos dificuldade de falar de batismo com o Espírito Santo? Não temos. Mas como entra na questão financeira, é batalha. Parece que a gente fica preso. Durante muito tempo eu fiquei com medo de ministrar sobre vida financeira, falar sobre questões de dinheiro, e eu entendi que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Vou te explicar o porquê. Tudo bem que nós esperamos o céu. Quem espera o céu? Todo mundo quer o céu. E por que nós queremos o céu? A maior parte da coisa, durante muito tempo a gente quer o céu, é porque lá tem ruas de ouro, mas o quê? Não tem dificuldade, não há dor, não paga água, não paga luz, não tem que trabalhar. Todo mundo quer o céu. Todo mundo quer. Durante muito tempo a gente ensinou a igreja a só querer o céu. Nós ensinamos tanto a igreja a querer o arrebatamento, e não desiste disso. Eu creio no arrebatamento, creio que a qualquer momento Jesus virá para buscar a sua igreja, creio nisso, de coração. Mas o grande problema é que nós só focamos a nossa mensagem em ir para o céu, estar no céu, e esquecemos de ensinar a igreja como caminhar na terra. Como viver uma vida abençoada aqui na terra. Esquecemos que o céu está paralelo aqui na terra. E vou te provar isso biblicamente. Jesus, ele vira para Pedro, lá em Mateus 18, quando ele fala que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus vira para ele: ó, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois ele vira para Pedro e diz o seguinte: olha, eu te darei a chave do reino. E o que mais? O que ligar aqui na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado no céu. Vamos lá, as escrituras se completam entre si. A lei da hermenêutica diz que todo texto sem um contexto é pretexto. Você não pode pegar um versículo bíblico e fazer uma interpretação isolada e ali criar uma tese, um fundamento. Você tem que ter base para sustentar outro. Pedro recebe essa palavra de Jesus, mas lá em Mateus, da oração do Pai Nosso, quem lembra da oração do Pai Nosso? Quem sabe ela de cor? Né? Todo mundo sabe. Vamos orar ela junto, só para você ver. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Reparou? Que há um paralelo. O que liga na terra é ligado no céu. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. O que impede da terra ser o céu? A ausência da vontade de Deus. Por que o padrão de vida aqui na terra ainda não é semelhante ao do céu?
Porque nós não nos submetemos como devemos submeter à vontade de Deus. Nós obedecemos à vontade de Deus em parte. Em parte. Se você falar que está fazendo a vontade de Deus, você está mentindo. Que ninguém está fazendo a vontade de Deus do jeito que tem que fazer. Geralmente a gente quer que seja a nossa vontade. Nós somos maus acostumados. Nós não aceitamos ser contrariados. É verdade ou não é? Você é desde pequeno. Eu tenho um filho. Contraria uma criança pequenininha. Não pode. Faz aquela pirraça, bate a cabeça no chão, se joga, rola, porque não aceita ser contrariado. Isso acontece nos nossos relacionamentos. É visível em alguns alunos nas escolas, é visível onde há um agrupamento de pessoas em alguma comunidade. Nós não aceitamos que a nossa vontade seja contrariada. E geralmente quando nós nos aproximamos de Deus, nós queremos que Deus realize todas as nossas vontades. Todas. E o pai que faz todas as vontades do filho é o péssimo pai. O pai que é pai de verdade, ele contraria o filho. Ele diz não quando precisa dizer não. Ele fala não é hora quando precisa dizer que não é hora. E ele fala sim quando é necessário dizer sim. Então Jesus ele ensina na oração do Pai Nosso que o anseio de Deus, quer ver? Venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um sistema de governo. É um sistema do governo de Deus sobre nós. O reino de Deus está nos céus. Quem governa os céus? Deus. E Ele também quer governar aqui na terra. E Ele quer governar por meio da sua igreja. Parceria. Quando Ele diz, seja feito, venha a nós o teu reino, seja feito a sua vontade. Aí Ele fala para Pedro, eu estou te dando chave. Chave representa o quê? Autoridade. De ligar, de concordar, de não concordar, de selar. Eu vou governar, mas vou governar por meio da igreja. Pedro está ali representando nós, a igreja. Eu sou o rei, mas vocês são os primeiros ministros. Eu vou governar por meio de vocês. E ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Do inferno ali, não está falando do reino das trevas. A palavra inferno ali significa sepultura, significa morte. Todo governo, ele termina quando há morte, ele cessa quando há morte. Mas o governo de Deus, a morte não é capaz de cessar o governo de Deus por meio da sua igreja. Ele transcende até o poder da sepultura. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então você observa bem que ele diz, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Do jeito que acontece no céu, precisa acontecer aqui na terra. Aí eu vou te perguntar, no céu tem miséria? Se o reino de Deus está sobre você, pode ter miséria na sua vida? Você imagina no céu uma adoração fajuta? Então a adoração que é feita lá é possível ter aqui. Você vê alguém passando fome lá no céu, sem ter o pão, sem ter o alimento? Não! O padrão de vida vivido lá é possível ser vivido aqui. E a igreja primitiva é uma prova disso, que a Bíblia diz que quando eles receberam o reino, receberam o Espírito Santo e começaram a viver uma vida em Cristo intensa, nada faltava para nenhum deles. E olha que eles vendiam tudo, vendiam todas as propriedades e ninguém tinha falta. Aí depois que começou a discórdia, a disputa dentro da igreja, veio fome, porque saiu do foco. Começou briga por posição, disputa de interpretação de escritura, quem entendia mais, e aquela coisa toda. Aí começou a ter as dificuldades que são visíveis nos dias de hoje. Então o anseio de Cristo é que o governo de Deus esteja sobre nós, e que nós
sejamos prósperos em todas as áreas. Você precisa ser próspero na vida espiritual. Você precisa ser próspero na sua vida sentimental. Você precisa ser próspero na sua vida física, próspero no seu trabalho, próspero nas suas finanças, próspero nos seus relacionamentos. Eu não acredito numa prosperidade que eu sou cheio do Espírito Santo, cheio de poder, eu sou do reteté. Aquela coisa toda, abre a boca e sai até fogo, fumaça. E o meu casamento é um inferno. Isso não é prosperidade? Não está completo? Não. Eu não posso crer que eu estou feliz no casamento, mas meus filhos estão vivendo como mendigos. Não. A Bíblia diz que o justo nunca fica desamparado, e nem a sua descendência mendiga o pão. Deus quer que nós vivamos uma vida de dignidade. Prosperidade é dignidade. Faço uma pergunta a você: teu nome sujo no SPC é dignidade? Ter 5 talão de conta de luz é dignidade? Cheque devolvido é dignidade? Você acha que Deus quer isso para a nossa vida? Ele sonha com isso para nós? Deus quer você pagando juro a banco, financeiro, agiotas? Não. Se nós observarmos os princípios estabelecidos na palavra, a Bíblia diz que você não tomará emprestado, mas você emprestará a outros. É o princípio de Deus, é o anseio de Deus para cada um de nós. E a gente às vezes temos dificuldade de enxergar isso, e questionamos Deus: por que o ímpio está tendo isso, está tendo aquilo? Porque nós abrimos mão das conquistas que Deus colocou para nós. Nós estamos deixando tudo para o ímpio. Quem criou a praia? Foi quem? A praia foi Deus que criou? Então, ela é do diabo? Não. Durante muito tempo nós deixamos na mão do diabo e deixamos de usufruir. Você não sabe quanto que é bom caminhar na areia, nadar. Faz bem. Faz bem. Às vezes eu pego a minha família, pego uma chapa, coloco no alto no fogareiro e fazemos a carnezinha lá, picanha, colocando a queimando, brincamos, brinco de frescobol com os meus filhos. É saudável, há momento de família. Tem hora que eu estou montado com a minha esposa, a gente vai orando, falando com Deus, e as pessoas colocam: é do diabo. Não. Pastor, eu não quero ter um carro de luxo, não. Aí, não precisa. É claro que você não pode ter as coisas para ostentar, para humilhar os outros. Mas se Deus te der graça, se Deus te prosperar a ponto de poder ter, não tenha medo de ter, usufrua, porque o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Quando Deus prosperou Salomão, quem foi glorificado? Quando Salomão se tornou poderoso na terra. Todos ficavam admirados do Deus que Salomão servia, da dignidade, da sabedoria, da grandeza que Deus deu a ele. E Deus quer dar isso para você também. Quantos creem que é possível vir sobre a tua vida? Estenda suas mãos em forma de receber. Quantos creem que há um liberar de unção, de graça de Deus aqui nessa noite, para que possa prosperar você em todas as áreas da tua vida, espiritual, financeiro, material, familiar. Deus te prosperará. O que vir nas tuas mãos se tornará ouro para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então esse seminário
Irá orientar você sobre a luz da revelação bíblica, como alcançar a libertação financeira e assim recomeçar a sonhar com um futuro estável. Ao seguir essas orientações, você poderá viver uma vida totalmente livre de qualquer sentença, porque a prosperidade é uma das evidências que temos uma vida em liberdade de Cristo. Se você tem uma conta amanhã para você pagar e não tem dinheiro, seja sincero, você consegue cultuar bem? Você vai dar lá apertado, nome sujo, o telefone cobra, o celular desliga, não ouve ligação. Tem hora que é tanta cobrança, para lá desliga o celular, para não receber ligação. Você acha que isso é legal? Você vai conseguir ficar bem num culto? Às vezes você está aqui, o pastor está pregando, o irmão está adorando, você está falando, ai meu Deus, ô Senhor, até de dois estão ligando, né? Camarada não tem paz, aí ele está cheio de dívida, a esposa chega perto dele, ô meu bem, conversa um pouquinho, quero sentir seu cheirinho. Não estou com cabeça hoje. Vai afetar tudo. Afeta tudo. Com aquela ansiedade, a ansiedade ela tira a nossa paz, ela tira o nosso sossego, ela tira o nosso sono, ela aperta o coração. E tem mais. A ansiedade por não resolver as coisas nos paralisa. Ela suplanta o potencial que você tem de fazer e de realizar. E tem muitas pessoas presas porque têm vivido uma vida nessa área deprimente. Mas Deus abriu essas portas, colocou no coração dos líderes dessa igreja para fazer esse seminário, porque Deus quer trazer a liberdade para você, para a glória do seu nome. As correntes que estão te aprisionando vão cair por terra hoje, em nome de Jesus. A libertação chegará à tua vida e você conseguirá observar os princípios da palavra e será livre para a glória do nome de Jesus. Quantos querem ser livres? Dá um grito de júbilo aí em nome de Jesus. Toca no ombro do teu irmão, você vai ser livre. Fala pelo menos uns 3 isso aí. Incomoda ele mesmo. Acorda ele. Diga, você vai ser livre em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai cantar o hino do Fernandinho, né? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres? De novo, tá? Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Somos libertos. Precisamos ser libertos de quê? Em primeiro lugar, libertos de toda a sedução. Digo, libertos de toda a sedução. De toda a sedução. Em Romanos 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos hoje, queridos, sob o rótulo de uma geração consumista. Nunca houve uma geração tão consumista como esta. Por todos os meios de comunicação nós somos tentados pelo espírito do consumo. E logo nós testificamos que para viver no dia de hoje precisamos consumir muito. O erro não está em consumir, o erro está em ser consumista. Porque
seria impossível viver sem consumir algo nos dias atuais. Você não vive sem o pão, vive? Você consumir o pão, arroz, feijão, são coisas necessárias. O perigo está em você ser consumista. O que é ser consumista? É você viver para o consumo. E esse texto que nós mencionamos pelo apóstolo Paulo, ele nos afirma com exatidão que sobre a influência que esse presente século exerce sobre toda a humanidade, principalmente sobre alguns cristãos, quando o assunto ele é consumo. Muitos são seduzidos pelos prazeres que esta vida presente impõe, como escravos, e acabam aprisionados em redes malignas, tudo promovido pelo consumo exagerado de coisas que, se nós formos ver, não são úteis quando nós pensamos no momento de ser. Eu lembro-me, eu tinha muito terno, muito terno. Hoje eu só tenho 3. Só troco de terno quando vai ficando velho. Tinha vaidade no terno. Teve um dia, estou passando na rua de Vitória, com um terno azul. O terno. Esse é o terno. Esse é o terno que eu quero. O terno era caro. E eu não tinha dinheiro. Eu quero esse terno. Não, vou dar um jeito. Se virei, consegui o dinheiro, fui lá, comprei. Vesti o terno uma vez, aquela sensação, você se sente mais importante, você está com o terno novo, alimentou ela, bonito, tal, legal. Segunda vez, já não foi a mesma graça. Na terceira vez, estou com nojo desse terno, Patrícia. Fui lavar ele, aí piorou. Quando eu lavei, ele ficou todo enrugado. Você vê aquela roupa na vitrine, não, eu quero aquele vestido, eu quero. Veste de uma vez, depois já perdeu a graça. Isso é o poder do consumo que está. Você entra no shopping, tem um demônio chamado Mamon, depois eu vou falar dele. Ele fica falando no seu ouvido. Você sabe o que ele fala? Você está tranquilo andando, quando você olha pela loja, vê um vendedor sorridente, te puxa para dentro. Você não está precisando de trocar a estante. Não, minha estante já está cheia. Não, tem que trocar. Não, é 12 vezes. Não, isso aqui é 24 vezes. Aí o mamão fica no seu ouvido. Compra. Aí alguém fala, rapaz, não compra não. Não, você não vou conseguir pagar. Ei, calma lá. Eu sei o que eu estou fazendo. Não passar o cartão. Não, vou dar um cheque de 30 dias. E tal. E geralmente a gente faz isso por coisas que não são tão úteis quanto nós pensamos ser. Tem um demônio chamado Polishop. Tem o mensageiro dele lá do Careca, meu irmão. Aquele cara é possuído. Ele arranja um jeito de pegar uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar carro. A máquina faz milagre. Nunca vi. Ela renova a sua casa. Tem uma chapinha lá que faz nascer até cabelo, né? Ela salva umas coisas vibrantes, aquelas coisas, né? Os polos, os neons, os raios ultravioletas, que deixa tudo lindo. E a pessoa precisa comprar. Tem uma máquina Tech Big, esse troço aí. Todo mundo que compra Tech Big depois deixa lá jogado.
Deixa eu te falar uma revelação de Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis 1:29. Isso aqui é profético. Tem só 5 minutos para terminar essa primeira noite. Gênesis 1:29. Leia para mim, por favor. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser usado para mantimento. Deus disse o quê? Vos tenho dado que dê semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, ser usado para mantimento. Deus cria um homem. Deus, eu quero prosperidade. Você quer prosperidade? Quero. Eu vou te dar semente. Lembra o que eu te falei? Aqui está o homem. Quem lembra vocês? Deus pega. Você quer prosperidade? Você quer fruto? Então toma semente. Segurou? Deus deu semente a todo homem. Todo homem tem semente. Agora, qual é a diferença para aquele que prospera e para aquele que não prospera? O que prospera, ele tem paciência, ele lança a semente na terra, espera ela produzir, crescer, tornar-se árvore, dar fruto, ele colhe o fruto e depois ainda guarda a semente. O que não prospera, ele pega a semente que Deus dá e come. Não coma a semente que Deus te deu. Não jogue fora a semente que Deus te deu. Planta ela. Tenha paciência de guardar, porque vai vir fruto. E vai ter colheita para a glória do nome de Jesus. Quem pode exaltar o Senhor nesta noite? Então o Deus desse século, ele utiliza a sedução do consumismo para fazer você comer a semente que Deus te dá. Não come. Guarda ela. Exato. Muitos não avançam em suas vidas porque estão presos a cadeias do passado que comprometem os seus futuros. Vou repetir. Muitos não avançam em suas vidas porque estão presos a cadeias do passado que comprometem os seus futuros, conhecido por nós como prestações ou pagamento de uma dívida a longo prazo. Quando se quer alcançar alguma coisa, quando se quer conquistar, é preciso retirar os obstáculos, é preciso aprender a viver com propósitos, ou estar livre de qualquer sedução ou influência que nos roube os sentidos. E o que vem a ser sedução, pastor? Sedução é atração. Sedução é engano. Sedução é fascínio. E essas características são exercidas por aquele que desde o princípio tem aprisionado a humanidade em cadeias de sedução, que é o diabo, o Deus desse século. Ele tenta te seduzir, ele tenta te atrair, ele tenta te encantar, ele tenta te fascinar. O que ele fez com a Eva? Ele seduziu a Eva. Lá em Gênesis 3, versículo de 1 a 5 diz: a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis.
pois sabe que o dia em que dele comer se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sedução, fascínio, encanto, atração. Uma vez seduzido, logo nós somos aprisionados em cadeias de concupiscência, que são produzidas em nós pelo Deus desse século. O que é concupiscência? Vou te explicar. Talvez você já ouviu falar concupiscência. A palavra concupiscência significa mau desejo. Mau desejo. Ela é proveniente da sedução do nosso adversário, que não quer que a gente prospere, que a missão dele é matar, é roubar, é destruir, e ele traz mau desejo. Uma má compra é concupiscência, um mau negócio é uma concupiscência, um mau investimento que vai colocar você em dificuldade, que vai acabar com a sua família, é concupiscência. Deus não quer que você perca a sua casa. Deus não quer que você tire dos seus filhos para dar para os outros. Não! Deus quer que por meio de você flua a graça, flua as bênçãos, flua a prosperidade e flua os milagres de Deus na sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. João diz que na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 16, que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ao desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é a soberba da vida? Nós falamos isso hoje. É a idolatria da reputação. Soberba da vida é a idolatria da reputação. Você quer ver uma manifestação dela? Quem já teve algum pedido negado? Um favor negado? Você ficou injuriado. Aí você sabe o que você sai? A soberba da vida se manifesta da seguinte forma: ele vai vir, eu vou conseguir, vou mostrar para ele que eu sou capaz. Ele me negou, mas eu vou conseguir do mesmo jeito. Você quer provar? Isso é soberba, é idolatria da reputação, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o mau desejo da carne. Não brinca com a sua carne, ela quer o que não deve. Os seus olhos vão ser seduzidos por aquilo que a sua carne se alimenta. O diabo se ofereceu a Eva, o que ele observou que ela há tempo estava observando. Nada acontece agora. Por que eu pequei? Foi de repente. Não é de repente, mas nada. Processo. Não alimente os seus olhos aquilo que vai destruir você, aquilo que vai acabar com você. O perigo está justamente aí retratado em Gênesis 3, 1-5. Querer ser como. No dia que você comer desse fruto, serás como Deus. Nesse caso, a ruína está relacionada a ostentarmos algo que não fomos predestinados ou somos incapazes de manter. O consumismo vem, a sedução vem quando nós queremos ser como. Meu vizinho comprou um carro novo, eu preciso comprar. Fulano chegou com roupa nova, eu preciso ter. E nós temos que ter cuidado, pastor Jacimar, que às vezes como pastores somos tentados a isso também. Quando você vê a conquista de uma igreja, a nossa não pode ficar para trás. Nós não podemos fazer nada motivados porque o outro fez, o outro conseguiu, e nós não podemos ficar para trás dele. Esse sentimento é carnal, esse sentimento é maligno.
isso nos destrói e rouba a prosperidade de Deus. O que é para você já está determinado por Deus. Seja o que Deus quer que você realmente seja e o que a Bíblia diz que você realmente é. Se contenta com isso e glorifique e exalta o Senhor Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amanhã eu continuo. São 9h15. Você foi abençoado nessa noite? Você acredita que é possível você prosperar? É possível você multiplicar? Diga comigo, dentro de mim há semente de Deus. O que é semente, pastor? Semente é uma força geradora que há em nós. Ela tem o poder de trazer a vida àquilo que não existe. Diga comigo, a semente tem poder de trazer a vida àquilo que não existe. A semente de Deus em você. E essa semente prosperará. Essa semente vai frutificar para a glória do nome de Jesus. Deus vai fazer você prosperar em todos os níveis. Feche os seus olhos nesse momento, estenda as suas mãos. Quero que você adore ao Senhor nesse momento. Feche os olhos, só exalte a Deus. Não peça nada a Ele agora, só adora. Só adora. À medida que você adora, o Senhor está cuidando de todas as áreas da sua vida. O Senhor está trabalhando em todas as áreas da sua vida. Tudo que você precisa está sendo gerado por Deus hoje. Deus está materializando as bênçãos que Ele já gerou e preparou para você. Então somente adore, então somente exalte ao teu Deus. O Senhor te abençoará com toda sorte de bênção. Tu serás abençoado ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, em casa, em cima, embaixo. Aleluia. Na horizontal, na vertical. Deus está trazendo prosperidade para você aqui hoje. Eu não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade. Estou falando de que o povo se tornará muito nas suas mãos. Estou falando de que Deus te surpreenderá com toda sorte de bênçãos. Vou orar com você agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu relutei muito para ministrar essa mensagem de hoje. Mas você sabe disso. O que eu te falei? Que não desejaria falar essa mensagem aqui hoje. Eu lutei, eu batalhei. Quem prega sabe o que é isso. Falei, cara, quero pregar de finanças, quero falar disso. Quero. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vai. Eu não programei nada e pouco utilizei o que está escrito aqui. Estou desnudando minha alma diante de vocês aqui hoje. Eu não sou pregador que gosta de inventar revelação, profecia, mas eu quero falar o que Deus está aqui ministrando aqui. Sei que vocês estão agora engatinhando. Essa igreja é um bebê. Está começando. Mas há uma promessa de Deus estabelecida aqui sobre este lugar. Deus vai trazer muita prosperidade sobre esta casa aqui. Não vai demorar muito tempo para vocês terem um tempo próprio. Estou falando isso aqui não para vos sensibilizar, mas por voz profética de Deus para essa obra. E tem mais. Como que Deus vai fazer isso? Deus vai revolucionar a vida de muitos aqui. Já tem muito carro aqui fora, não tem? Vai ficar sem lugar, vai estacionar. Deus vai
vai prosperar. Estou vendo aqui empresas. Estou vendo aqui você sendo promovido. Estou vendo seu salário crescendo, multiplicando. Não coma a semente, planta ela. Eu não sou daqueles pregadores de fazer desafio de oferta. Você tem que dar 100, você tem que dar 1000, você tem que dar aquilo que Deus falou com você. Estou aqui te sensibilizar para a oferta. Não estou aqui para sensibilizar ninguém para a oferta. Estou aqui para trazer palavras proféticas de Deus que estão nas palavras e que vão te libertar. Porque tem vidas aqui aprisionadas, tem se sentido acorrentados, mas o Senhor está quebrando os grilhões. Deus está quebrando correntes. E será visível o que Deus vai fazer na tua vida. Estou vendo devolução aqui, irmão. Que é isso? É devolução. É restituição, é devolução. Foi tomado de você, foi levado, foi saqueado, mas está vindo em dupla honra. Deus está devolvendo. Deus está trazendo. No dia que roubaram a Kombi da igreja, falei, irmão, levaram a Kombi. Mas eu entendi. Depois eu me mostrou por que levaram e não apareceu mais. Mas eu falei no dia, olha, levaram a Kombi, mas em 3 meses Deus usará uma 0 quilômetro. Deus usou até ímpio para ofertar. Até ímpio, está lá, zerado, emplacado. Conseguimos desconto que não tinha condição de ter. Uma Kombi nova de 50 mil reais, você sabe disso. 0 quilômetro de agência. Nós conseguimos por 39 mil. 39 mil. Mas Deus me mostrou por quê? Que a Kombi atendia uma congregação que tinha crente que só ia para a igreja se a Kombi passasse lá. Ele tendo um carro em casa, ele tendo moto em casa. Aí Deus falou, eu tirei, permiti ser tirado, para que eles se sacrifiquem pela minha obra. Deixa eu te dizer uma coisa. Que Deus te deu, que realmente foi de Deus, o diabo não vai levar. E se foi levado, e foi Deus que deu, vai ser devolvido. Para a glória do nome de Jesus. Estou vendo devolução, viu, pastor Cícero, para a sua vida. Está vindo devolução de Deus, restituição em todos os níveis. Pode tomar posse do que Deus está trazendo para você aqui hoje. Se prepare, é um novo de Deus. É um novo de Deus vindo sobre você. Aleluia. Aleluia. Só maior. Aleluia. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra teu lado estar.
tua palavra diz. Que a tua palavra diz é a verdade. Cremos que podemos prosperar, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de crise. Nós podemos vivenciar os milagres que o Senhor reservou para nós. Queremos apropriar daquilo que o Senhor separou e preparou para os teus filhos. Seus filhos estão aqui não porque crê no pregador, não. Estão aqui porque creem em ti. Acreditam no poder do teu nome. E estão aqui porque têm sede do Senhor, sede de avivamento, sede de te adorar, sede de te amar. Só tu sabes, ó Pai, as lutas, os conflitos de cada um, as batalhas diárias. Só tu sabes, ó Deus, as indagações, os quês, os porquês, os paraquês. Mas o Senhor confia nelas, o Senhor acredita nelas, e o Senhor colocou a tua semente em cada uma, Pai. Faça essa semente germinar, faça essa semente prosperar, faça eles voarem com os altos, ó Pai. Pai, que o teu nome seja agradecido e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos para a porta e receber. Recebe prosperidade de Deus agora. Recebe cura de Deus. Recebe vida de Deus. Recebe milagre de Deus. Recebe prosperidade de Deus. Deus é da tua vida. Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a tua vitória. Em nome de Jesus. Pode assentar, glorificando o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Livre-me. Traz mais alguém amanhã. Se esforça para trazer mais uma pessoa amanhã. Esse seminário será profético na tua vida. Aleluia. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer na sua vida. Queridos, antes de eu voltar a palavra ao pastor, esse livro aqui é o mais recente trabalho que nós fizemos, pregando com excelência, para aqueles que querem pregar a palavra, querem ministrar, querem ensinar, querem edificar vidas. Nós temos aqui orientações práticas para você. Temos 100 esboços de estudos e mensagens. Você pode fazer culto doméstico, você pode pregar, você pode dar estudo bíblico. Contemos com a visão de Abraão, espaço para o verdadeiro avivamento, que é necessário para o crescimento da igreja, o poder da redenção, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Há vários temas aqui. O pastor Cícero está ali com o nosso material, como também está com o livro que o pastor Cícero escreveu. O pastor Cícero é autor de 19 obras, e essa é a mais recente dele. Deus vai nele na minha prédia. O livro também
vai edificar a sua vida. Então, os irmãos depois poderão adquirir ali, tem também alguns DVDs